pessoas foram se adaptando, se moldando. Outro grande evento, as grandes guerras trouxeram a tecnologia, a revolução tecnológica. Através das grandes guerras, a revolução tecnológica veio também, mas isso também não foi da noite para o dia, mas um pouco mais rápido que a revolução industrial. E aí fomos chegando numa revolução diferente, uma revolução, vamos dizer assim, saiu aqui, uma revolução digital. A revolução digital, ela trouxe... Vocês estão vendo a tela? Tá ok? Não. Só um minutinho. Problemas técnicos, vou colocar a tela. Miriam, você consegue colocar a tela por aí? Vou tentar. Tá aí? Conseguem ver? Sim, agora sim. Acho que pode colocar a tela cheia, Cíndia. Tá, veja. No meu ela já tá cheia. E pra vocês? Ela aparece como se tivesse no PowerPoint aberto, com os slides pequenos do lado e a apresentação. Peraí. E agora? Para mim, Pra mim. Celso, como é que ela está aparecendo para você? Da mesma forma para a Larissa. Tá, deixa eu colocar de novo, porque pra mim ela tá aparecendo como tela cheia. Ok. E agora? Para mim, continua. Continua. Tá. Vou compartilhar de novo. Você consegue? Você quer compartilhar? Ou deixa que eu compartilhe? Estou tentando compartilhar aqui, mas é rapidinho. Mas, enfim, vamos lá. E agora? Ainda não. Agora deu? Não. Mas eu acredito que vai dar aqui. Só um segundinho vai dar aqui. Cíndia. Interrompi o meu, então, para você compartilhar o seu. Ótimo. Ótimo. Precisar, eu abro aqui também, já está no ponto. Aqui também já está no ponto. Vocês estão vendo? Estamos. Ótimo. Então agora é só colocar modo apresentação. Aí. Perfeito. Agora como eu ia dizendo, a revolução tecnológica deu o lugar à revolução digital, que é isso aqui que a gente viu. Uma revolução que colocou nas nossas mãos informação, né? Colocou uma maneira mais rápida de informação. Essas revoluções foram acontecendo cada vez com um menor espaço de tempo. E isso justifica o mundo VUCA, justifica o que nós estamos vivendo hoje, o famoso mundo VUCA. Que é este mundo VUCA? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Alguns especialistas dizem que após a era moderna, a nova era que virá chamará era complexa. Olha que interessante. Então, quando eu estou falando do mundo VUCA, de volátil, de alta velocidade, a intensidade das informações, a intensidade das mudanças, né? As mudanças vêm com a intensidade das informações, como elas vêm acontecendo. Também a alta imprevisibilidade, se as mudanças são rápidas, se está acontecendo muita coisa, como que eu vou prever? Tenho pouca chance, pouco tempo de prever, ou quase nada para prever. Complexo, são vários fatores envolvidos em cada ação, em cada atitude, em cada acontecimento. E ambíguo, porque todos os pontos de vista devem ser colocados, devem ser considerados. E é este mundo VUCA
que veio aí numa velocidade grande, com muita coisa, tem que se considerar tudo, com muitas possibilidades, olha só, muita velocidade e muita possibilidade, com esse mundo VUCA que recebeu a pandemia. Nós não tínhamos, no histórico, desde a Segunda Grande Guerra, um evento que mexesse, que atingisse, que tocasse o mundo inteiro como essa pandemia, desde a Segunda Guerra. Só que lá, a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica, a Revolução, as grandes guerras aconteceram no mundo onde as coisas tinham uma lentidão, tinha um tempo de se preparar. A pandemia chegou no mundo VUCA. A pandemia chegou neste mundo doido que nós vivemos, nessa correria, na VUCA. A pandemia chegou no mundo VUCA. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos lamentar? Não, menos lamentação e mais ação. Nós vamos olhar para aquilo que o Darwin disse. Além da força, além da inteligência, nós precisamos ser flexíveis e adaptáveis. Então, tudo isso para dizer para vocês, para justificar para vocês que é muito importante. Se era importante até o mundo VUCA, a adaptabilidade e flexibilidade, o mundo VUCA, com pandemia, ele exige para a nossa sobrevivência adaptabilidade e flexibilidade. E aí, Larissa, eu queria perguntar para você, o que é adaptabilidade? O que é flexibilidade? Então, o que eu e o Celso entendemos por flexibilidade é que flexibilidade é a capacidade de se moldar a uma situação. E a adaptabilidade é o se desenvolver a partir daquela situação na qual você se flexibilizou. Aí a gente traz aqui os exemplos da taça. A taça ela é feita de um material que é durável, mas ela é frágil. E normalmente ela não se adapta a lugar nenhum. Se você tentar colocá-la dentro de uma caixa que é pequena demais para ela, ela vai se quebrar igual essa da imagem que está aí, né? Então, ela não se flexibiliza e ela não se adapta a qualquer lugar. Aí a gente tem o bambu, que ele é flexível, ele se curva quando necessário, tanto que a gente consegue fazer várias coisas com o bambu, né? Vide aí a varinha de pescar de bambu, que a hora que o peixe puxa, ela se dobra, né, inteira, e quando o peixe solta, ela volta ao seu formato normal, ou seja, se flexibiliza, mas volta. E a gente o famoso enverga, mas não quebra, né? Exatamente. E a gente tem também o músculo. O nosso músculo, ele costuma ser flexível e adaptável, né? Quando a gente vai fazer academia, que a gente vai fazer musculação, a gente faz o quê? Pega peso. Então, quanto mais peso eu pego com uma maior frequência, porque quem já foi na academia sabe que a gente tem lá, né, as séries, faz lá 3 séries de 15, 3 séries de 20 e com peso. Às vezes a gente vai aumentando o peso a cada semana que vai passando, por quê? Porque a gente quer que o nosso músculo se desenvolva, né? A gente quer fazer o muquizinho lá. Então, o que a gente vai fazendo? Cada semana pegando mais peso. E o nosso músculo, ele vai se flexibilizando para conseguir pegar cada vez mais peso, né? E com isso ele vai se adaptando para cada vez pegar mais. Então, o nosso músculo, ele é flexível e adaptável. E a gente precisa ser mais como o nosso músculo, né? Diferente da taça. E é uma escolha nossa querer ser assim. E o músculo também tem um detalhe, quando a gente para de utilizar ele, ele vai voltando ao normal, né? Por isso que tá lá acostumado a ir na academia, definiu todo o corpo, falar, já tá bom do jeito que tá, não vou mais treinar. Quando para de treinar, um certo tempo depois, volta a diminuir os músculos tudo de novo, aí volta pra academia mais uma vez, né? Tem uma coisa interessante, Larissa, que a gente discutiu, né, quando fala do músculo, que ele se desenvolve enquanto se flexibiliza, se adapta, ele se desenvolve, que é a famosa frase, daqueles de academia vão saber muito bem, que é no pain, no gain. Isso. Me flexibilizar e adaptar é coisa simples, é fácil? Nem sempre, quase nunca. Né? No pain, no gain. É ali, é na dor, na luta diária. E como você disse, sem dar uma trégua, porque ele pode voltar ao que a gente não quer que ele volte. A gente quer o desenvolvimento. Então, o músculo, além de tudo, traz isso para a gente. Né? Essa imagem do músculo traz isso para a gente. O desenvolvimento depende de mais ação e menos lamentação. E uma coisa, Celso, que o músculo, apesar de se flexibilizar e se adaptar, ele não deixa de ser músculo, ele não perde a essência dele. E nem a gente precisa perder a nossa essência. Quando a gente se flexibiliza, a gente se adapta a uma nova situação, né? Justamente. E aí, Larissa?
E aí, Celso, que a gente costuma ter uma curva de aceitação da mudança, né? Essa curva ela tem 8 passos. O primeiro passo é o interesse inicial. Quando surge aquela mudança, a gente se sente curioso, a gente quer saber o que é isso que está vindo, de onde que está vindo, por que está vindo. E a hora que a gente quer saber, né? O que é isso que está acontecendo. Daí a gente vai para o segundo passo, que é o choque diante daquela mudança nova, aquele momento que gera um desconforto, que a gente entende que tem uma mudança que está acontecendo, mas a gente acha que ela não é necessária, que ela não é importante, que ela não deveria acontecer na maioria das vezes. E aí a gente vai para a terceira etapa, que é a negação. É aquela etapa de resistência, que a gente não quer mudar, que normalmente é onde surge aquela frase assim, ah, mas sempre funcionou assim, por que precisa mudar agora? Né? Sempre foi desse jeito, sempre deu certo assim, e é onde as pessoas acabam empatando a maioria das vezes. E aí, em seguida, a gente tem a etapa da raiva, que é onde a gente se dá conta de que essa mudança ela vai acontecer, e mesmo que a gente tente reagir, e normalmente a gente reage a essa mudança de uma forma impulsiva e negativa, né? Que é a hora que a gente às vezes acaba maltratando alguém, principalmente as pessoas que impuseram essa mudança, é a hora que a gente vai ter aqueles momentos de nervoso, de falar de forma mal-humorada, né? De ser grosso, de ser ríspido. E quando a gente começa a perceber que não vai ter para onde correr, que essa mudança vai acontecer, que ela está aí, está sendo instaurada, aí entra na fase da barganha, que é onde a gente começa a procurar o que é que tem de positivo ali naquela mudança para fazer com que eu me sinta mais confortável diante dela, né? Às vezes é mais fácil de perceber, às vezes não, né? Vai depender do quanto que você quer perceber isso, né? E aí a gente vai entrar na fase da adaptação, que é onde a gente começa a aceitar essa transformação e começa a vê-la de uma forma positiva. Lá na barganha, eu começo a ver assim, nossa, meu horário de trabalho mudou, mas eu acho que eu consigo tirar proveito disso por alguma coisa, né? Ah, talvez vou ter que entrar mais tarde no trabalho, que chato, eu já tinha uma rotina estabelecida, mas poxa, pelo menos eu posso dormir um pouquinho mais, até mais tarde, né? Começou ali na barganha a ver o lado positivo e na adaptação você começa a pôr isso mais em prática, até que você vai testar essa nova etapa e essa nova mudança na sua vida, que é a fase 7 dessa curva de adaptação. Você decide tentar, né, essa mudança, vivenciar ela, ver como que vai ser ali na prática, e aí você começa a constatar que ela é uma mudança boa e que você pode tirar muito mais coisa positiva dela do que negativa. E aí vem a fase da aceitação, que você aceita essa mudança, você tira proveito dela e você tem um aumento de energia, um aumento de produtividade, você se compromete mais com essa mudança e, por fim, essa mudança está instaurada na sua vida e você consegue fluir normalmente. E aí o que eu te digo é que essa curva de aceitação ela não para nunca, porque as mudanças, como você falou do mundo VUCA, elas são constantes, né? Então, ao tempo todo, a gente vai passar por essa curva. Às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas a gente vai estar nela o tempo todo, né? Pode falar. A gente comentou sobre um exemplo disso, né? Acho que é legal você trazer um exemplo disso, que nas nossas discussões você trouxe, acho que é bem atual e cabe nessa curva de aceitação, que é a questão do home office, não é? Exatamente. Diante da pandemia, a maioria das pessoas acabou tendo que ir para home office. Eu, inclusive, fui uma delas, né, no início da pandemia, que acabei indo para o home office. E, a princípio, gerou aquela curiosidade, né? Mas como que é isso? Como que isso funciona, né? Como é que será que vai ser? Aí vem o choque, você fala assim, não vai dar certo. Você já começa a ver N impossibilidades aí, né, para a situação, porque imagina, eu vou ter que trabalhar na minha casa, eu tenho 2 filhos pequenos, é cachorro, é casa para cuidar, e como é que eu vou lidar com toda essa situação? Não quero. Tem os dias que você fica ali com raiva no início, você fala assim, nossa, mas tá dando tudo errado, vai dar tudo errado. E aí a hora que você começa assim, poxa, eu posso acordar um pouquinho mais tarde, eu posso ver meus filhos durante o dia, eu posso almoçar na minha casa com tranquilidade, sem ter que fazer aquela correria toda, todo dia. E aí você começa a aceitar, né? Você começa a ver que pode ser positivo. Você começa a procurar essas coisas positivas. Inclusive, né, eu tinha comentado contigo
que eu vi vários relatos no LinkedIn de muitas pessoas de diversos lugares do Brasil falando esse lado positivo do home office que eles acharam que não teria, né? Que é o poder acordar mais tarde, não gastar às vezes 2 horas no trânsito para ir para o trabalho, que é muito complicado. A gente sabe que quem mora em grandes centros, você ficar lá dentro do carro, você não está nem trabalhando, você não está com a sua família, você não está fazendo nada, você está ali parado no meio do trânsito tentando chegar em algum lugar. E isso é estressante, é cansativo. E a partir do momento que você não precisa gastar esse tempo aí, você pode fazer outra coisa com esse tempo, você vai achando esse lado positivo. E aí vai ficando um pouco mais fácil. E aí a gente até discutiu, né? Como é que será que vai ser a hora que essas pessoas tiverem que retornar para os seus trabalhos? Né? Vai ser toda essa curva de aceitação aí de novo, né? A gente até comentou que algumas pessoas vão ter o trabalho híbrido, que é um período em casa, um período no trabalho. E tudo isso vai gerar toda essa curva de aceitação de novo, vai ter que lidar com todas essas questões de novo. E algumas etapas dessas, elas podem ser um pouco mais rápidas ou não, dependendo de como a pessoa vai querer lidar com aquilo, né? A partir do momento que você começa a entender e a aceitar que as mudanças vêm e que elas vão acontecer, que não tem o que você fazer, você passa pelo essas 3 etapas de choque, negação e raiva um pouquinho mais rápido, né? E aí você já vai direto lá para a barganha, procurando o que pode ter de bom, e acaba sendo mais leve essa mudança do que você ficar naquela briga com você e com todo mundo porque você não quer mudar, porque sempre foi assim e tem que continuar até morrer, né? Muito, muito legal. Mas, e aí, Larissa, o que impede a mudança, né? O que impede essa a possibilidade de se adaptar, de se flexibilizar? Nós colocamos com as crenças limitantes. Sim. As crenças limitantes podem nos travar, né? E a gente parar naquele ciclo ali, não fazer girar, e a adaptação não acontecer, e a flexibilidade muito menos. E aí, o que fazer? Quando a gente traz crenças limitantes, nós gostaríamos de colocar uma questão muito importante, que é o seguinte: quando falamos de crenças limitantes, é olhar os limites. Crenças limitantes, quando nós olhamos os nossos limites. E aí, eu vou fazer um parênteses aqui para dizer a vocês que, fazendo um exercício com essas duas moças aí, a senhora Cíndia e a senhora Andréia, fazendo um exercício com elas, neste curso que nós estamos fazendo, me trouxe algo, foi o exercício de uma linha do tempo, uma coisa tão simples, já fizemos tantas vezes, não é? Uma linha do tempo me trouxe algo que eu queria partilhar com vocês, sobre crenças limitantes. Quando eu olhei para a minha vida, para o meu storytelling, eu percebi algumas coisas que acho que vale a pena a gente trazer aqui, Larissa, que é o seguinte: quando eu tinha 5 anos de idade, eu sofri um acidente e perdi a minha mão direita. Quem me conhece sabe, eu não tenho a mão direita. E aí, isso foi um choque. O primeiro grande choque de eu ter perdido a minha mão direita num acidente foi que, naquele ano, com 5 anos, eu tinha aprendido a escrever o meu nome. E eu sou destro, eu não sou canhoto. Se me der uma bola, eu vou chutar com a direita. Não sou lá um Messi, mas eu chuto uma bola, mas chuto com a direita. E aí eu escrevia com a mão direita e perdi essa mão com 5 anos. Foi a única pergunta que eu fazia aos meus pais no hospital era: como que eu vou escrever o meu nome? Uma lembrança que eu tenho ao sair do hospital, procedimento cirúrgico, tal, saindo do hospital, o médico falou para minha mãe o seguinte: não dê as coisas na mão dele, ensine, não dê comida na boca dele. E aquilo ficou na minha cabeça. A minha mãe seguiu à risca. Oi, diga. O que ele falou para sua mãe foi: não limite ele, né? Foi, falando das justamente. crenças limitantes, não limite ele. Justamente. E minha mãe, para minha felicidade, mas na época eu não achava assim, ela seguiu à risca. Ela colocava comida na mesa e eu bagunçava a mesa inteira para conseguir comer, mas ela não me dava comida na boca. Eu ficava, ela me dava uma colher, que era mais fácil do que um garfo, com 5 anos, e eu bagunçava a mesa inteira, e aprendi. Não tive comida na boca. E hoje eu sou um senhor respeitado que come de garfo e faca, com uma mão somente. Mais para frente, eu aprendi a amarrar o meu sapato. Mas como que eu amarrei meu sapato? Pelo seguinte: 6h15 da manhã, um menino de 9 anos, que era eu, ia para a escola, 6h15 da manhã eu colocava um tênis, imagina, na sexta-feira, o tênis de um moleque de 9 anos, na cara da minha mãe, enquanto ela estava dormindo. Mãe, amarra o meu sapato. Os olhos dela disseram para mim:
cara, você precisa aprender a amarrar o sapato. Ela Gente, devia a ficar cara que ela muito feliz. fazia. Então, eu passei o final de semana inteiro treinando, e hoje eu amarro o meu sapato e o dos meus filhos também. Aí. E aí, lá para frente, na minha juventude, há um tempinho aí atrás, acho que uns 2, 3 anos, quando eu tinha 20 anos, eu comecei a trabalhar numa escola para deficientes. E eu me encantei, fiquei muito amigo de um grupo de surdos. E eu gosto muito de conversar, quem me conhece, vocês sabem muito bem de falar, de me expressar. Eu falei, gente, como que eu não vou conversar com esses meninos? E eu fui aprender a língua brasileira de sinais e comecei a trabalhar com os surdos. Aconteceu que eram jovens surdos, adolescentes e jovens. Um grupo de mães desses jovens me chamou um dia e falou que não iriam mais continuar com os meninos no grupo que eu trabalhava. Eu falei, mas por quê? O Celso, não dá. E conversa vai, conversa vai, fala assim, é o seguinte, Celso, língua brasileira de sinais, você precisa das mãos. E como que você vai comunicar com os meus filhos? Eu parei e falei, gente, eu já estou comunicando com eles há meses, eu não percebi essa limitação. Fui conversar com os surdos, falei para eles, não, de boa. Eles ainda brincavam, você é como se fosse um gago, para quem ouve. Mas a gente tá de boa, tá entendendo. As nossas reuniões acontecem. Aí eu fui, por que eu não parei nessa limitação? Porque eu não tive comida na boca. Porque eu amarrei meu sapato. Eu não parei no que me limita. Eu não parei no que me limita. A limitação, eu me adaptei, é claro, eu me adaptei, eu precisei ser flexível, eu precisei arrumar outro jeito, eu não amarro o sapato como todo mundo amarra, eu não como de garfo e faca como todo mundo, se bem que aí eu acho que é quase igual, né? Mas tem muitas coisas. E uma coisa muito importante, quando nós falamos de crenças limitantes, nós não somos super-homens, super-mulheres. Algo nos limita sim, e tudo bem, e daí? Tem coisas que eu não vou fazer. Gente, eu não tenho 2 mãos, eu sei. Outro dia, meu filho, agora estudando em casa, pai, tem um trabalho da escola para fazer, era cama de gato. Vocês conhecem a brincadeira de cama de gato? Um barbante nas 2 mãos, barbante nas mãos, vai fazendo X e vai pegando. Eu olhei e falei, papai não consegue fazer isso. Papai não consegue fazer isso, filho. E boa, não foi para o canto chorar. Eu sei que o meu limite talvez seja uma cama de gato. Mas tantas outras coisas eu faço. O meu limite é uma cama de gato, mas na hora que ele põe o pezinho aqui no meu joelho, eu amarro o sapato dele. Você entende? Se eu parar para olhar os meus limites, a adaptação não acontece. A flexibilidade não acontece. O que eu preciso, eu tenho limites. Reconhecer os meus limites e olhar a minha potencialidade. Eu tenho muita coisa, eu posso muita coisa. Eu não posso brincar de cama de gato, mas a gente pode brincar e fazer muitas coisas, não é? E quando a gente fala de adaptabilidade e flexibilidade, é isso que a gente quer dizer. Nós precisamos olhar nossas potencialidades. A pandemia, esse momento nos trouxe o quê? Muita coisa que nós não vamos conseguir fazer. Não vamos voltar. Mas o que a gente pode com isso? A partir disso. Eu falei para a Larissa, não podia ser outra dupla do ser nós iniciar. É menos lamentação e mais ação mesmo. Com adaptação, com flexibilização. Adaptabilidade e flexibilidade vai nos ajudar a ir para a ação. É isso que nós queremos dizer. Adaptabilidade, flexibilidade vai nos impulsionar para a ação. E aí, como que eu desenvolvo essa competência, Larissa? Eu preciso perder a mão? Como é que eu faço? Não precisa perder a mão, como você acabou de falar. Eu só tenho uma, se eu perder a outra, aí fica feio. Né? Aí vai ficar um pouquinho mais complicado. Então, o que a gente precisa, né, para desenvolver? Autoconhecimento, né? Você falou, você conhece os seus limites. E você só pôde conhecer quando você parou para se olhar, para ver o que dava para você, o que não dava para você, né? Você começou a testar e vendo até onde que você conseguia ir, aonde dava para você ir. Autoconhecimento é extremamente necessário para desenvolver qualquer coisa na nossa vida pessoal e profissional também. Você precisa se conhecer, saber aquilo que você gosta, o que você não gosta, o que dá para você, o que não dá para você, o que é possível de você fazer, o que não, o que você tem de potencial e aonde que é, que nem você falou, né? Todo super-homem tem a sua criptonita. Qual que é a sua? Né? Você precisa saber. Você reconhecer o seu tamanho, não é? Oi? Reconhecer o seu tamanho, não é isso? Sim, exatamente.
E a partir do momento que você se conhece, que você sabe todos os seus limites, que você sabe como você se entende, você entende os seus valores, as suas crenças, os seus comportamentos também, você começa a desenvolver a autoconfiança, você começa a acreditar nas suas potencialidades, você começa a entender aquilo que você pode, e aí você fala assim, não, eu dou conta. Eu até contei para o Celso que quando eu fui trabalhar no RH, a minha primeira safra, né, porque eu trabalho numa empresa do ramo sucroalcooleiro, e eu trabalho no recursos humanos, recrutamento e seleção, e a gente trabalha por safra. Então, contratação de safra é 200 pessoas. E eu me vi assim, nunca tinha trabalhado com isso. Eu falei, gente, como é que eu faço? Meu colega de férias, eu fiquei assim, eu falava para uma colega minha, eu falava assim, eu não dou conta, eu vou pirar, eu vou surtar, vão falar que a psicóloga surtou, porque eu não dou conta. E eu dei conta. Depois de um tempo, começou a pipocar de novo. E eu, gente, eu não dou conta. Ela olhou pra mim e falou assim, você já percebeu que toda vez que o negócio tá difícil, você fala que você não dá conta, mas você sempre dá conta? Eu falei, então, é verdade isso, né? Eu sempre dou conta. Aí, hoje em dia, quando a coisa tá bem complicada, eu não falo mais, eu não dou conta. A primeira coisa que eu falo, eu dou conta. Pode vir que eu dou conta. Eu O vou que te ajuda, Larissa, é muito legal isso, que é o que te ajuda a tomar suas decisões, que é o próximo item aqui, que é o poder de decisão, né? Você se conhece, você confia naquilo, você sabe suas limitações, mas você confia naquilo das suas potencialidades. Então você consegue tomar decisões naquilo que você vai se dar melhor, naquilo que você vai desenvolver melhor. Então esse poder de decisão vem desse autoconhecimento, dessa autoconfiança, esse poder de decisão vai nos ajudando a isso eu me adapto, a isso eu não me adapto, então tudo bem, para lá, e a gente vai fazendo isso. Acho que o poder de decisão é muito importante com relação a isso, né? Sim, e esse poder de decisão é o que vai te possibilitar transformar a mudança em oportunidade. Porque como a gente já falou, as mudanças elas vão vir. Você que vai fazer delas, você que vai decidir o que você vai fazer delas. E aí tá na sua mão fazer dela uma oportunidade de algo bom, de algo produtivo, né? De mexer com a sua potencialidade, né? Tá na tua mão. Você que vai ter essa decisão, né? E aí, quando a gente tem aí o seja positivo, quando a gente começa a ser positivo com relação às coisas, tudo parece que vai ficando um pouco mais fácil. Né? A partir do momento que eu parei de falar eu não dou conta, eu comecei a falar eu dou conta, eu fui positiva, tudo que vai vindo, eu vou sendo positiva, eu dou conta, vai ser difícil. Eu sei que vai ser difícil, às vezes vai ser atropelado, tudo mais, mas eu sei o que eu dou conta. Essa positividade me permite levar as coisas de uma forma mais leve. E isso é extremamente importante, porque as mudanças elas podem ser estressantes, dependendo daquilo que eu decidir, daquilo que eu escolher. Né? A partir do momento que você fala assim, não, vai ser, vamos, vai dar certo, né? Mesmo que você não tenha a mínima noção se vai dar certo ou não, o simples fato de você pensar vai dar certo ou já deu certo, vai fazer com que dê certo. Porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela é muito legal no sentido que quando você fica assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, você vai fazer alguma coisa para se sabotar e fazer aquilo dar errado. E a partir do momento que você começa a pensar positivo de que vai dar certo, você vai ter um movimento para que aquilo dê certo, né? Você busca a coisa certa, né? Isso. E aí entra a importância do manter-se aberto ao novo. Porque quando você está aberto a essas novas possibilidades que a gente já sabe que vai vir, a gente já sabe que vão vir mudanças, né? O mundo VUCA está aí mostrando isso para a gente o tempo inteiro. Então, quando você se mantém aberto a esse novo e é positivo, essas mudanças, essa adaptação, essa flexibilização é muito mais fácil, né? E aí entra o nunca parar de aprender. Né? A gente não sabe tudo, a gente não tem conhecimento de tudo, a gente pode aprender sempre mais. O Celso, né, a gente conversou bastante sobre isso, né, Celso, de que Sim. A gente nunca para, né? Hoje vocês estão aqui aprendendo algumas coisas com a gente também vai aprender com vocês, e o mundo é uma constante troca de aprendizagem. As pessoas que a gente convive, que a gente encontra no nosso dia a dia, e se a gente se mantém sempre aprendendo, querendo entender as coisas, se mantendo aberto ao novo, faz todo esse processo, toda essa curva de aceitação muito mais fácil.
Sabe, Larissa, uma coisa importante é, a gente não pode também passar por todas essas pressões, essas mudanças, e deixar passar. Foi só mais uma pressão, foi só mais uma mudança, e não aprender com ela. É buscar aprender com todas as situações. Eu disse todas as situações, não é? Então, assim, o mundo VUCA, muita mudança, então é muita oportunidade de aprendizado, não é isso? Sim, e eu te falo uma coisa, Celso, tudo que a gente passa nessa vida, a gente pode e deve aprender alguma coisa. Às vezes eu já, como eu falei, assim, já me apresentou e falou que eu já trabalhei em clínica, né? Às vezes as pessoas ficavam assim, nossa, mas eu tô passando por isso de novo e por isso de novo. Eu falei assim, tem alguma coisa aí que você ainda não aprendeu e você tá passando por isso de novo porque você precisa aprender. E aí é parar e fazer tudo isso, se conhecer, se entender e tentar ver o que é isso que você precisa aprender isso para poder seguir em frente. É isso aí. E aí, a gente colocou algo para encerrar, que é quem espera estar preparado fica para trás. Porque nós ficamos pensando no pré-parado. Quem fica parado antes? Quem para antes? Quando eu estiver pronto, eu caso. Quando eu estiver pronto, eu viajo. Quando eu estiver pronto, eu mudo de emprego. Meu filho, você está no mundo VUCA, que amanhã pode arrumar a vacina para a pandemia, mas outra coisa pode vir. Eu não estou falando de errado, de ruim, não, longe de mim. Mas o mundo está girando. O mundo está girando. Se você quer preparar, você para antes da hora, meu filho. O mundo vai e você fica para trás. Então a gente quer deixar para vocês... Justamente quer trazer para vocês que vai na fé, corra atrás, entenda ao que você precisa se moldar, se adaptar, busque ser flexível, mas imagine e pense, nunca você vai estar 100% preparado, sabe por quê? Porque não tem estabilidade no mundo, ele gira, graças a Deus, as coisas acontecem, e viver é adaptar-se, não é, Larissa? Perfeito. Conta essa historinha aí. Viver é adaptar-se. A gente tem aí o gatinho deitado na telha, ele está adaptado à telha, né? Tá... O jeitinho dele, ele deu um jeito de deitar e dormir. E a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Diante de todas essas mudanças, viver é adaptar-se. Não adianta querer estar preparado para tudo, porque não tem preparo. Sempre vão acontecer... Me fugiu a palavra agora, mas vão acontecer situações que vão te tirar da sua zona de conforto e você tem que estar apto para mexer com isso, para lidar com isso, né? E não é o estar preparado que vai fazer você passar por essa situação, é o ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade. Quando você tem essa competência de adaptabilidade desenvolvida, todas essas situações para as quais você queria estar preparado, e não existe esse preparo como a gente falou, se tornam mais fáceis de serem vivenciadas. É essa competência que vai fazer com que isso seja mais fácil de viver aí. Não é o preparo, não. E aí lembre-se do Lulu Santos, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Eu ia fazer vocês cantarem aí, mas a Larissa falou que é melhor não, então tá bom. Mas fica como um mantra. Tudo muda o tempo todo no mundo. Mas é agradecer vocês, gente. Agradecer de coração a oportunidade. Vocês que estão aqui, aqueles que nos conhecem, gratidão, gratidão. Aqueles que nos conhecem, bem-vindos à nossa vida. E assim, a gente está aqui hoje como um resultado, como fruto de um trabalho de adaptação e muita flexibilidade nosso, mas muito dessas duas aí, da Andréia e da Cíndia, que nos colocaram aqui neste lugar que nós estamos hoje. Então, gratidão a todos vocês e às duas principalmente. Sim, gratidão, gente, por esse momento, vocês estarem acompanhando a gente, né, nessa novidade para a gente também. E aí vamos ver as perguntas que tem aí para a gente poder tentar respondê-los. Vamos lá, Cíndia. Tem pergunta? Tem pergunta, mas antes, gente, eu acho que eles merecem uma salva de palmas, né? Então, ó, reações de palminhas. Reações de palminhas. Foi um prazer muito grande ouvir as histórias de superação e todo o material que vocês prepararam para nós. Olha, nos surpreendeu, parabéns mesmo. Bem, eu já disponibilizei também esse contato de vocês aqui. E a primeira pergunta é da Gisele Abreu. Ela pergunta assim, ó. Como vocês acreditam que sairemos deste momento de tamanha
flexibilidade e adaptabilidade. Esse momento de pandemia, esse momento de conviver com esse pânico de uma doença. Vocês podem contar um pouquinho pra gente? Olha, eu vou falar uma coisa aqui, Gisele. Sabe como que nós vamos sair? Como a gente escolher sair. Esse é o meu pensamento. Não dá para dizer que vamos sair melhores, porque tem gente que vai passar por tudo isso, é fato, e vai sair a mesma coisa. Uns até pior. A mesma coisa que entrou. Sabe como que a gente vai sair? A gente vai escolher se a gente quer sair como taça, como bambu ou como músculo. Vai depender da gente. Como nós vamos, eu responderia isso. Como nós vamos sair? Como nós escolhemos. Como uma taça quebrada, como um bambu no mesmo lugar que nós estávamos, ou como um músculo desenvolvido e forte e preparado para o próximo. Perfeito, Celso. É exatamente isso. Vai depender daquilo que a gente escolher. Como a gente falou lá atrás, né? É o poder de decisão. Cada um vai sair como decidir. Algumas pessoas vão se manter do mesmo jeito, né? Vai ser vamos por aí, vai ser o bambu. Vai se flexibilizar nesse momento e vai voltar a ser o que era. Algumas pessoas que são as taças vão ser quebradas no final, no sentido de vão estar esgotadas, estressadas. Na maioria das vezes vão desenvolver doenças, né, mentais, tipo depressão e entre outras aí. E vai ter as pessoas músculos, que vão se adaptar, vão se desenvolver, se flexibilizar e vão sair aí com essas competências mais desenvolvidas e trabalhando nesse mundo VUCA de uma forma mais fácil, né? Excelente. E eu também não escolheria a resposta melhor. Inclusive, tem uma historinha que fala muito sobre isso, que existe um mestre e ele tinha um aluno que o testava muito. E um dia um aluno pegou um passarinho, colocou as mãos atrás e colocou as mãos na frente. Numa das mãos estava um passarinho e ele perguntou: mestre, o passarinho está morto ou vivo? Estava nas mãos dele, né? E o mestre sabiamente respondeu exatamente desse jeito: ele está como você quiser. Porque se ele quisesse e o mestre dissesse que está morto, ele abriria a mão, estava vivo, o mestre estaria errado. Mas se o mestre dissesse está vivo, ele fecharia a mão, estaria morto, o mestre estaria errado. Então são as nossas escolhas. Fantástico. E nós temos mais uma pergunta aqui para vocês, que é a seguinte, da Érica Laurindo. Qual a importância da adaptabilidade no trabalho? O que vocês têm a dizer para nós sobre isso? Olha, eu acho que a adaptabilidade no trabalho, ela é extremamente importante, justamente pelo mundo em que a gente está vivendo, porque as coisas estão mudando muito rápido. No trabalho mesmo, como a gente falou, teve a questão do home office, né? Várias pessoas não estavam preparadas para isso, tiveram que mudar. Eu posso dar um exemplo até da minha empresa. A gente tem fornecimento de uniformes, são por requisições, e houve uma mudança no fornecimento dessas requisições. A princípio, houve toda aquela etapa, teve gente que reclamou, que não gostou, mas hoje está muito mais simples, né? Não precisa ir num lugar para depois ir no outro, agora você só vai em um lugar de uma vez, né? Então, assim, é extremamente importante, porque as coisas estão mudando, o mundo está mudando e a gente tem que acompanhar isso, porque senão a gente vai ser a taça lá e hora ou outra a gente vai acabar se quebrando aí no meio do caminho. E aí, para se recuperar, eu acho que é um pouquinho mais difícil. Então, eu acho que a adaptabilidade no trabalho é extremamente importante nesse momento. Até porque no trabalho, eu penso na empresa, as empresas, adaptabilidade para uma empresa. A empresa que não se adapta, ela fica para trás. A empresa que não se adapta, alguém se adapta e vai à frente. Não é? É aquela questão, sempre fizemos desse jeito, ok, sim. Mas aí vem uma coisa muito importante, que daria uma outra palestra, que seria a adaptabilidade proativa. O que vem pela frente, eu já me preparar para aquilo que vem. Então, a adaptabilidade no trabalho, ela tem esse outro movimento, essa outra pegada. Eu preciso estar me moldando, me flexibilizando aqui, mas olhando lá para frente, o que o futuro desse meu negócio, desse meu trabalho, dessa minha linha profissional está pedindo para eu não ser surpreendido quando chegar lá e estar surfando na onda junto com aqueles que estão chegando ali. Senão eu vou ser o tiozinho, que sempre fizemos assim, em todos esses anos, essa empresa Vital, sempre aconteceu isso. Não lembra do Pica-Pau? Exatamente. E às vezes tem empresas que também são assim, né? Tem empresas que são inflexíveis. E aí elas querem que as pessoas se adaptem, mas elas também têm dificuldade em se adaptar. Olha, o Ednilton colocou algo muito interessante aqui no nosso bate-papo. Ele está falando que
Em alguns processos de mudança empresarial, a adaptabilidade envolve mudança de cultura. Como trabalhar isso sem causar impacto com os colaboradores? Além de tudo, motivando-os a se adaptar. Gostei dessa pergunta. E aí, o que vocês dizem, trainers? Olha, eu acho que não vai existir uma mudança sem causar impacto. Eu acho que toda mudança ela vai trazer impacto. A questão é que você pode tentar minimizar esse impacto, né? Mas aí vai depender da empresa, desses colaboradores, de como essa empresa vem sendo ao longo do tempo. E uma mudança de cultura, ela não vai acontecer rapidamente, ela demora muito tempo para ser feita, né? A cultura de uma empresa, ela não é de um dia para o outro que ela é feita, que ela é gerada, que ela acontece. É ao longo dos anos. Você pega uma empresa que tenha 40 anos no mercado, ela vai mudar a cultura em um mês? Não vai, né? Mudança de cultura, ela vai ser médio a longuíssimo prazo para isso acontecer, né? E são várias ações que têm que ser feitas e eu acho que depende muito de como é essa empresa, de como são esses colaboradores, para a gente poder falar assim, como trabalhar isso em casa prática. Eu acho que depende muito, eu acho que isso é muito Larissa, singular. eu acho que daquele slide que a gente colocou, né, como desenvolver essas competências, a primeira delas é autoconhecimento. Todo mundo, quando eu falo da empresa também, todos que estão ali, que necessitam mudar essa cultura, entendem que a cultura precisa ser mudada. Que cultura é essa? Porque às vezes vem assim, vamos mudar a cultura da empresa, mas que cultura é essa que nós estamos mudando? O que, o porquê? Então, dar o autoconhecimento, dar aos profissionais desta empresa o conhecimento do porquê está mudando, o que está mudando, vai garantir muito mais a adesão à nova cultura do que simplesmente chegar e mudar e vocês que se adaptem, entendeu? Não dá Vai para doer chegar e falar menos. assim, a partir de agora é assim e ponto e acabou. Não, não é assim que Isso. funciona, né? Então, E o o que a André autoconhecimento, falou é importante. o autoconhecimento quando você trabalha com uma empresa, eu penso desta forma. Você trabalha com uma empresa, o autoconhecimento é isso. Nós conhecemos a nossa cultura e para onde ela precisa ir, e por isso tem essa mudança. Aí sim, se eu conheço, se eu tenho noção do que está acontecendo, eu vou ter muito mais engajamento dos profissionais, dos colaboradores, muito mais engajamento, porque eles estão entendendo o que está acontecendo, através do autoconhecimento, o autoconhecimento da sua própria cultura. Sim. E a Andrea colocou aí, né, que eu acho que essa frase dela, para mim, também é uma das clássicas, né? Nada melhora antes de piorar, né? Então, assim, para ter essa melhora, para ter essa mudança, vai ter problema, sim, vai ter desconforto, sim, para que depois venha essa melhora e essa mudança. Justamente. Excelente. Cultura é sempre uma quebra de paradigma, é dolorido, porque nós vamos sair de uma zona de conforto, algo que estamos habituados e precisamos ver um ganho nessa nova forma de agir. E até a gente chegar nessa nova forma de agir, eu costumo dizer que existe quando vai vender com a mudança de cultura, eles vendem os ganhos. Mas primeiro a gente vai ter as perdas. Até chegar no ganho dessa mudança de cultura, vai precisar passar pelas perdas. E as perdas são dolorosas, ninguém quer perder, né? Então, mas ela não é minha. Eu li uma vez num livro, não lembro qual. Ela tá falando que a frase aqui, ó, ela tá dando a devida autoria aqui. Mas já tá com a cara dela. Depois Eu que você sempre falou, lembro dela quando eu escuto essa frase. depois que você falou de Darwin, olha, eu não tô vendo. Olha, o Ednilton agradeceu aqui, tá bom? A todos a resposta que foi dada a ele. E eu gostaria de perguntar se a Andréa tem alguma pergunta, ou se Larissa e Celso gostariam de falar mais alguma coisa, se alguém tem alguma pergunta. Nós temos aí ainda alguns minutinhos. Eu não tenho pergunta, eu só tenho que agradecer vocês, dizer que eu estou muito feliz aqui assistindo hoje como uma ouvinte também, e é tão bom ver como foi legal, como foi leve. Parabéns, muito bem colocado. Eu trabalho com mudança também. Aliás, eu acho que o Celso, não me lembro se a Larissa também, as aulas que a gente teve presencial, lá no MBA, a gente trabalhou com mudanças. E eu acho que é isso, gente, respeitar também na mudança o tempo de cada um e a forma com que cada pessoa vive uma mudança. Tem pessoas que, se é para mudar, muda, é mais radical, tem uma mudança mais vertical, que é a mudança de segunda ordem que a gente diz.
muda, faz diferente. E tem outras pessoas que têm um processo de melhorar o que já existe, processo lento, mais lento e gradual. Então, não é ruptura. E isso é uma mudança de primeira ordem. O que a gente chama, e o que a atenção, é que as pessoas respeitem isso. Porque não é para todos que vai funcionar a mudança da mesma forma. E se tratando de empresa e de cultura, isso é muito mais forte ainda. Porque quando a gente impõe, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Larissa e do uniforme. Se a empresa nunca usou uniforme, se as pessoas nunca se identificaram nem com um crachá, eu chegar como gestor e impor que de uma semana para outra as pessoas comecem a usar uniforme, algumas vão se adaptar. Aquelas que, tem que mudar, vamos lá, cadê o uniforme para colocar? Mas aquelas que preferem um processo, elas vão desengajar. Então, é muito importante a gente considerar e respeitar o tempo de mudança do outro e, especialmente, respeitar o seu próprio tempo. E não ficar se comparando com o outro e com a agilidade do outro nos processos, porque a gente funciona de forma diferente. Então, só uma contribuição e também parabenizar vocês. E tá lindo. Obrigada. Obrigada, Andréia. E eu queria deixar assim, pessoal, que a mudança ela pode acontecer sim, tá? Eu sei que ela dá medo, eu sei que parece que é muito difícil. E eu falo por mim, eu até brinquei com o Celso, que assim, eu sempre fui uma pessoa que odiava acordar cedo. Eu era daquelas que acordava meio-dia, 10 horas da manhã, quando tinha que acordar cedo, era mau humor. Se me perguntasse assim, se me falasse bom dia, eu perguntava por quê, né? E eu achei que eu nunca ia mudar, porque sempre falaram que eu nunca ia mudar, porque eu era chata, porque eu era mal-humorada de manhã e não sei o quê. E hoje, 5 horas da manhã eu acordo, e eu amo acordar esse horário, eu amo ir lá assistir o sol nascer, e se tornou um hábito para mim. Né? Então, assim, a gente muda. Se a gente quiser e se a gente se propor para isso, a gente muda. E cada um no seu tempo. Não foi lá atrás, no tempo que os outros talvez fizeram para mim, mas foi possível. E é possível para todo mundo também, tá? E eu só tenho a agradecer por hoje. Foi ótimo estar aqui com vocês. Foi ótimo conversar sobre esse tema. A Andréia falou que foi leve e era justamente isso que eu e o Celso, a gente queria. A gente conversou muito sobre isso. Que fosse leve, né? Que fosse tranquilo, né? Esse momento da gente conversar. Porque é isso que a gente queria passar, né, desse tema, que é importante e que é possível, né? Então, assim, gratidão, Cíndia, Andréia, por esse momento, por ajudar a gente a realizar isso, a Miriam também, que dá todo o suporte pra gente. Então, gratidão, muito obrigado. E por todo mundo que está aqui também com a gente, que assistiu, que mandou perguntas, muito obrigado mesmo. Também queria agradecer e dizer assim, gente, já demos a largada, iniciamos, sucesso para todos. É muito bom estar aqui, ver vocês e partilhar com vocês. Esse era o objetivo, como disse a Larissa, que fosse leve, foi leve e vai ser leve se a gente buscar essa leveza. Vamos trabalhar para isso e a gente tem muito ainda pela frente. Obrigadão, siga a gente, né, que nós estamos por aí prontos para conversar mais com vocês. Bom, então, da minha parte, eu quero agradecer a todos. Eu estou colocando aí no bate-papo o contato do Celso e da Larissa para que vocês possam segui-los. Estou colocando também o nosso agradecimento enquanto gestoras do programa Trainer de Sucesso. Queremos pedir a todos que façam também a avaliação desta palestra. É só uma perguntinha, é só marcar uma bolinha. Então, por favor, entrem nesse link, podem entrar agora, mas vocês também vão receber por e-mail esse link para fazer a avaliação da nossa palestra. Nós temos daqui a pouco a Gisele Abreu com um tema imperdível, Projeto FASP. Venha conhecer e bater papo sobre inteligência emocional às 20h30. Não percam, dando continuidade. E nós teremos palestras durante toda essa semana. Então, quem gostou, convide o seu amigo, vai lá, entra no Simpla, faz a sua inscrição e participe aqui conosco no nosso projeto da semana. Mais ação e menos lamentação. Parabéns a todos. Oi! Eu acho que vale lembrar todo mundo que este ingresso para essa palestra, para o dia de hoje, vale para a semana toda. Então não precisa fazer de novo. Você já está mais do que convidado e pronto para participar da semana toda. É verdade. Obrigada, Celso. Gente, quem já está aqui já tem ingresso para todas as palestras, tá bom? Celso, Larissa, se vocês quiserem escrever mais alguma coisa aí no chat, eu tô dando um tempinho para vocês.
E queremos também dizer que vocês receberão um certificado dessa palestra, tudo vai para o e-mail de vocês. Quem não conseguir fazer a avaliação dessa palestra aqui vai receber também um e-mail de cada palestra, assim as que você assistiu. A gente agradece pela sua avaliação, que é um feedback, uma forma da gente estar sempre melhorando e entregando cada vez mais para a sociedade os trabalhos lindos que os nossos alunos do Trainer de Sucesso fazem. Quem quiser também, Andréia, põe aí, ó, o Trainer de Sucesso, nosso Instagram. Quem quiser, nos segue lá no Instagram, @Trainer de Sucesso. Conheça um pouco mais sobre o nosso projeto. Participe conosco das próximas turmas. Venha entender e se tornar também um trainer de sucesso. Um grande abraço a todos. Nós vamos estar encerrando agora às 8 horas essa sala e retornamos daqui 15 minutos, porque às 8h30, com a Gisele que tá aqui. Dá um tchauzinho aí, Gisele. Aí! Retornamos às 8h30 com a Gisele para a palestra imperdível. Vem conhecer um projeto, gente, chamado FASB. Bate-papo sobre inteligência emocional e bem-estar. Tá bom? Cíndia, quem vai ficar para outra palestra, basta ficar conectado aqui, precisa entrar novamente, porque nós vamos gravar palestra por palestra para disponibilizar. Aí a gente encerra para fechar a gravação e abre uma nova gravação que a gente vai disponibilizar de todos, tá bom? Olha, nós colocamos os nossos Instagrams também, Trainer de Sucesso, Instituto Bressan e Andréa Saad, nos sigam lá também e acompanhem. Um grande beijo a todos. E até daqui a pouco, esperamos todos vocês. Até mais!